Toda a nossa história começa com 4 personagens: Michael, Martin, Luther e a principal, Sarah. Eles eram um grupo de 4 amigos que viviam quase sempre juntos, se divertiam, brincavam e se amavam muito. Como o próprio Luther dizia, juntos para sempre. Como eles mesmos se autoproclamaram, eles eram a gangue da diversão, assim como todos nós já tivemos, ou teremos algum dia. Sarah, até aquele tempo, quando eles ainda eram jovens, tinha uma esposa, chamada Lily, a qual ela também amava muito. Elas já estavam pretendendo se casar, e estavam planejando tudo para esse grande evento. Já planejaram terem um filho, a qual teria o nome do avô de Sarah, e muito mais. Tudo era perfeito. Sarah tinha amigos, e tinha uma esposa, a qual logo se casaria. Ela não poderia ser mais feliz. Mas, infelizmente, no ano de 1963, tudo isso foi destruído. Em um dia normal como qualquer outro, toda a gangue da diversão estava reunida em uma festa. Uma festa de jovens como qualquer uma. O problema é que vocês já devem saber como esse tipo de festa era, não é mesmo? Michael, Martin e Luther acabaram bebendo muito durante toda aquela festa. E isso resultou em eles ficarem extremamente bêbados. A única, provavelmente, sóbria de lá, era a própria Sarah. Só que isso acabou gerando uma briga entre eles e Sarah. Porém, o resultado dela foi fatal. Todos estavam do lado de fora, toda a gangue, quando eles começaram a briga. E em um momento, Sarah foi empurrada de um local extremamente alto. E seu corpo caiu naquele duro, gramado, chão. E quando eles perceberam, ela estava caída no chão, com uma poça de sangue espalhada em volta do seu corpo. Ela estava morta. Luther, Michael e Martin haviam matado sua melhor amiga. Por culpa deles, sua melhor amiga estava morta. Por culpa deles, Sarah havia caído daquele local. Por culpa deles, eles haviam perdido sua amiga. No começo eles não souberam o que fazer. E na tentativa de evitar mais problemas, eles fizeram o pior. Eles enterraram seu corpo naquele local. Mesmo sendo culpa deles a morte de sua amiga, eles apenas a enterraram lá, com o peso de terem matado sua própria amiga. E não falaram para mais ninguém sobre aquilo. Nem mesmo para a esposa de Sarah. Os supostos melhores amigos de Sarah, os que sempre diziam, juntos para sempre, não só haviam causado sua morte, como também destruíram o futuro que ela tanto planejou. Ela tinha uma esposa. Ela iria ter um filho. E eles destruíram sua vida. Destruíram tudo que ela planejou. E esconderam isso para todos. E o pior, Lily foi a que mais tentou encontrá-la. Afinal era sua esposa que havia desaparecido. Ela tentou por dias, meses, talvez até anos procurando por Sarah. Mas obviamente, ela nunca a encontrou. Ela jamais encontraria. 30 anos haviam se passado. Luther, Martin e Michael esqueceram daquilo e seguiram suas vidas. Talvez até seguiram em frente. Talvez tenham se perdoado pelo que fizeram. E seguiram em frente, até onde sabemos. Martin e Luther se casaram e tiveram até mesmo filhos. E Michael, assim como ele, seguiu com sua vida. Apesar do horror que eles haviam feito, eles simplesmente continuaram suas vidas a partir daí. E obtiveram uma família. Sendo o filho de Luther, chamado Tom. Sim, o mesmo nome do protagonista da creepypasta original. E Luther, quando mais velho, acabou trabalhando em uma antiga empresa de videogames, chamada Sega, que estava começando um novo grande projeto. E esse projeto era um jogo chamado Sonic. E enquanto a Lily, ela ficou provavelmente muitos anos traumatizada com a perda
Mas depois de um tempo, ela teve de desistir de procurar por Sarah. E seguiu em frente. Ela havia aceitado que jamais encontraria. E superou a perda de sua amada. Então, fez o que ela e Sarah tinham planejado. Adotou um filho. E em homenagem à sua querida esposa, ela deu o nome que Sarah queria: Kyle. E foi assim, por esses anos. Ambos seguiram em frente. Apesar de traumas e erros, todos eles seguiam em frente. Menos uma. Sarah. Ela ainda não havia descansado. Ela não poderia descansar. Em 1963, ela acordou em uma completa escuridão. Sozinha. E sem mais ninguém. Ela não tinha mais sua esposa. Não tinha mais seus supostos amigos. Não tinha seus pais. Não tinha sua vida. Não tinha mais nada. Ela estava sozinha. Enquanto ela via as pessoas terem uma vida. Seus amigos, apesar de tudo que fizeram, terem conquistado uma vida feliz. Ela estava sozinha. Ela se sentiu traída. E pior, agora toda a vida que ela teria tinha sido destruída. E por culpa de seus supostos amigos. E, agora, faria de tudo para finalmente se vingar deles. Pois, se ela não poderia ter uma vida, eles também não poderiam. E é aí que entra uma entidade. A entidade chamada Aten. É muito provável que o Aten seja um demônio, já que, como sabemos, Sarah foi enterrada debaixo da terra. Então muito provavelmente, Aten seja um demônio. Aten veio até o espírito de Sarah. E ele disse que poderia ajudar a ter sua vingança. Que lhe daria poder. E que ela finalmente poderia fazer o que tanto queria. Sarah, consumida pela vingança, aceitou tal coisa. Então a entidade trouxe ela de volta dos mortos. E já que, em cima de onde os amigos de Sarah haviam enterrado o corpo dela, foi construída uma das sedes da empresa da SEGA. Aten fez Sarah voltar como espírito, na forma de Sonic. Mas não na forma final de Sonic. Ela voltou na forma dos primeiros rascunhos e ideias envolvendo Sonic, ou como ele era chamado na época, Nidel Mouse. E agora ela estava conectada a um determinado disco, que era uma versão do jogo original de Sonic. Sarah dentro de lá era como uma deusa dentro de seu próprio mundo. Como ela mesmo disse, ela aparentemente teria o controle de tudo de lá. E não só isso. Não era só ela que poderia entrar lá dentro. Agora, com todo esse poder, ela foi atrás de cada um. O primeiro foi Michael, que aparentemente acabou jogando o jogo em que Sarah estava, pois, muito provavelmente, ela conseguiu enviar ele até lá. Mas, assim que Michael percebeu que Sarah estava lá, era tarde demais. E assim, Sarah o matou. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Isso seria um destino melhor. Pois a realidade é que ele estava preso lá dentro, na forma de Knuckles. Assim como Sarah, presos dentro daquele disco. E assim como Sarah, ele estava sozinho, preso naquele inferno. Enquanto via sua família crescer e viver uma vida. Pelos seus erros, ele estava preso, junto de Sarah, naquele maldito disco. O segundo foi Martin. Não, 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 não! Que provavelmente foi o que talvez tenha sofrido mais. Pois, Sarah se certificou que sua morte fosse a mais lenta e dolorosa possível. Possivelmente, o espancando de tal maneira que sua mandíbula foi arrancada no processo. E assim como Michael,
Ele agora estava preso lá, na forma do Dr. Robotnik. E o último, e mais difícil para Sarah encontrar, foi Luther. No caso de Luther, ela conseguiu que ele acreditasse no começo que Sarah apenas estava querendo se comunicar com ele. Talvez Luther conseguisse finalmente pedir perdão a Sarah. Mas depois, ele percebeu que Martin e Michael também estavam presos lá dentro. E assim, ele descobriu que o próximo era ele. Ele seria o próximo a ser aprisionado naquele inferno. E ele sabia que não tinha mais escapatória. Sabia que logo ele seria morto. Então, ele gravou uma última fita, avisando a qualquer um os perigos daquele jogo. E que em hipótese alguma, ninguém jamais deveria jogar aquilo. A Sarah não estava lá apenas para se comunicar, ou algo do tipo. Ela agora era um espírito vingativo, descontrolado. E que ele iria destruir aquele maldito disco. Porém, quando finalmente ele estava prestes a destruí-lo, Sarah havia completado seu objetivo. Depois de 30 anos. Depois de 30 longos e terríveis anos, em que Sarah estava presa naquele maldito disco, planejando sua vingança. Aparentemente, ela havia terminado. Ela estava com os três juntos, todos eles no mesmo lugar. Martin, preso na forma de Knuckles. Michael, preso na forma do Doutor. E o último, Luther, na forma de Tails. Querendo eles ou não, eles estavam presos lá, junto dela. Seus fantoches pessoais, seus brinquedos de tortura pessoais, naquele inferno personalizado para os três, até o fim dos tempos. Mais alguns anos se passaram após isso. Mas Sarah, apesar de ter completado tudo o que tanto queria, se sentia satisfeita, mas não estava feliz. Ela não estava feliz. Não se sentia realmente bem. E foi aí que outro personagem entra na história. Tom, o filho de Luther. Ele havia crescido. Infelizmente, havia encontrado os pertences de seu pai, junto de um amigo. E eles dois ficaram extremamente impressionados. Afinal, aquilo eram informações das primeiras versões dos jogos de Sonic, a qual ambos eram extremamente fãs. Então, eles criaram um canal no YouTube, em 2008, para assim, compilar cada coisa que já encontraram a respeito dos pertences do pai de Tom. E obviamente, tanto Sarah quanto Luther estavam vendo eles dois fazerem aqueles vídeos e se divertirem. E quando Sarah descobriu, ela havia encontrado seu próximo alvo. Talvez ela nem quisesse matar Tom completamente. Afinal, apesar de ele ser filho de Luther, ele não tinha culpa pelo que o seu pai fez. Mas Aten a incentivou a continuar. A entidade queria que Sarah matasse não só Tom, mas possivelmente queria que ela continuasse matando. Infelizmente, foi o que ela começou aos poucos a fazer. Começando a atormentar não só Tom, como seu amigo, constantemente aparecendo nos sonhos de Tom e distanciando os dois mais e mais. Quanto mais eles dois jogavam, mais Sarah estava se preparando para matá-los de uma vez. Mas Luther não iria permitir isso. Ele até entendeu ela ir atrás dele, mas do seu filho e outras pessoas, ele não poderia deixar. Sarah estava consumida por sua vingança, que até mesmo estava atormentando pessoas que nunca tiveram nada a ver com tudo aquilo. E ele a pararia. Faria Sarah perceber que já estava na hora daquilo acabar. E na tentativa de parar ela, ele finalmente percebeu uma coisa. Não era só Sarah que estava no controle. Depois de tantos anos,
ele também poderia ter um pouco de controle daquele mundo. E tentou o que pode para alertar seu filho, e o amigo dele. Mas infelizmente, ele não tinha poder o suficiente para chegar até eles. E o destino do amigo de Tom foi o mesmo que de Luther. Kyle. Sarah havia-o matado e o transformado naquela versão Metal Sonic do Sonic 2. Mas o pior de tudo, e que nem ao menos Sarah havia percebido, ou sabia, é que o nome do amigo de Tom era Kyle. Sim, o filho que Lily teria com Sarah. Sarah havia matado seu próprio filho. E o pior, por meio de algumas fitas que estavam ligadas ao disco, Tom viu a morte de seu amigo e descobriu tudo. Após isso, Luther já tinha se cansado. Porque se já Sarah havia matado Kyle, ela faria ainda pior que com seu filho. Então agora, com o poder que ele já tinha, ele pegou uma das esmeraldas do caos, se tornando ainda mais poderoso. Seus amigos, Martin e Michael, falaram para ele que talvez ele devesse desistir, e que não havia esperança para ele vencer. Mas Luther os confortou, e disse que faria o máximo que pudesse. Ele tentaria finalmente mudar a Sarah, ou se ela não mudasse, ele a mataria, e acabaria com aquele inferno de uma vez por todas. Com essas palavras, Martin e Michael finalmente poderiam descansar em paz. Finalmente eles conseguiriam sair daquela maldita maldição. E finalmente, saíram daquele maldito jogo. E descansaram em paz. Dizendo um último pedido de desculpas para todos, incluindo Sarah. E que sentem muito por não terem o salvado. Mas antes de Luther, foi Kyle que foi atrás dela. Pois ele sabia que ela iria atrás de Tom agora. Ele tinha muito mais determinação. Talvez até mais que o Luther. E mesmo tendo se tornado aquilo, ele não iria desistir de seu amigo. Kyle até conseguiu resistir por um tempo. Mas foi em vão. Sarah derrotou Kyle. E Kyle foi aprisionado. Enquanto Tom observava tudo. E agora, Sarah estava prestes a matá-lo também. Mas foi aí que Luther apareceu. E a chamou para uma última batalha. Sarah deixa Tom em paz por um tempo. E Tom nesse momento se aproveitou. E foi o mais rápido que pode destruir aquele maldito disco. So, I refuse to sit and let things happen again. Not when lives are at stake, Sarah.
Luther consegue segurar muito bem Sarah. Mas Sarah continua mais forte. Então Luther, em uma última tentativa, sabendo que ele não ganharia no final, tenta fazer Sarah parar com tudo aquilo. Pois ele sabia que nem ela queria mais aquilo. Ela não estava feliz com aquela vingança. E que no final de contas, ela também era uma assassina. Assim como ele. E que aquilo estava a destruindo. Tom estava prestes a destruir o disco. E era hora de ela esquecer aquilo. Era hora de ela seguir em frente. Mas foi aí que Aten entrou no meio da luta, conseguindo libertar Sarah de Luther. Aten convenceu Sarah a acabar com Tom, pois ele sabia que Sarah estava aos poucos querendo que aquilo acabasse também. Então Aten a convenceu de não fazer isso, e que era para Sarah matar de uma vez Tom, e Aten cuidaria do Luther. E Sarah, infelizmente, concordou. E apesar de Tom ter conseguido destruir o disco, Sarah conseguiu o matar. Mas quando o disco foi destruído, foi o momento em que todos os espíritos estavam prestes a descansar em paz. Até mesmo Tom. Já que, como ele destruiu o disco, Sarah nunca pode o controlar. Tom estava livre. Só faltavam 3 a descansarem. E quando Luther estava prestes a fazer isso, Aten mostrou o que ele iria fazer com ele. Aten lembrou tudo que Luther havia feito. Pois no final, aquilo era culpa dele também. Ele não era diferente de Sarah. Ele a matou. Ele a enterrou. Ele não contou a ninguém. Ele nem ao menos contou a Lily. Ele foi a causa da morte do próprio filho. No final, foi a causa da morte de Kyle. E a causa da morte de seus amigos. De todos. E pior, ele nem ao menos falou nada quando Sarah matou seu próprio filho. E isso foi um choque final em Luther. Ele não conseguia mais descansar em paz. Com toda essa dor, com todo esse remorso, com toda essa culpa, mesmo ele tendo se arrependido do que fez, isso não mudava, ou tirava o que ele tinha feito. A culpa era dele. E ele não conseguiria mais descansar. Ele era igual a Sarah. Ou até pior. Até que Kyle veio até ele. Eles deram as mãos. E Kyle disse: Se perdoar não vai mudar o que aconteceu. E está tudo bem. Esse é o primeiro passo para encontrar a paz. Tudo ficará bem. Kyle, aquele que tinha perdido a mãe por causa de Luther. E em partes, ele ter sido o culpado de sua morte. Foi ele que o ajudou a superar. Ele havia o perdoado. E com essas palavras, Luther, finalmente, conseguiu seguir em frente. Conseguiu finalmente descansar, de uma vez por todas. Assim como seu filho. Os 4 finalmente descansaram em paz. O pesadelo quase havia acabado. Faltava só uma última coisa. Sarah não queria aquilo. Ela não queria que aquilo acabasse. Ela continuava perdida na sua vingança. Ela continuava consumida naquilo. Ou pelo menos, ela pensava estar. Mas agora, só tinha mais um lá, junto dela. Seu filho, Kyle. Que também ainda não descansou. No final, Luther diz à sua mãe que nem ao menos sabia que era seu filho que estava lá. A dor nunca foi embora. Apenas um ciclo infinito de dor e sofrimento. Mas nada mudou. Sem resoluções. Apenas um sofrimento sem sentido. Você entende agora?
Para ter paz, você tem que deixar passar. Você não deve ceder às tentações. Elas não passam de mentiras e truques para te enganar. Não deixe ele te persuadir. Tem. E assim, Kyle também descansou em paz. Após finalmente falar tudo o que precisava falar para sua mãe, mesmo que ela nem soubesse que ele era seu filho, ele havia falado tudo o que precisava. E assim, ele finalmente descansou em paz. E foi aí que Sarah percebeu que não queria mais aquilo. Todos já tinham ido, e ela continuava lá. Ela nem tinha mais o controle daquele mundo. E ela estava cansada. Afinal de contas, tudo aquilo não mudou nada, como naquela mesma noite em que ela morreu. Era hora de ela acabar com aquilo. E foi o que ela fez. Tem. Então diz um último adeus a Sarah. E assim, deu um anjo que havia ajudado todos os outros a descansarem em paz. Ajudou Sarah a fazer o mesmo. E não só isso, como reencontrar seu filho pela primeira vez. E finalmente, conhecer ele. Sarah, ou Nidel Mouse, é um espírito extremamente poderoso. Assim como outras várias entidades que eu falei no canal, como Red, ou a princesa, ela tem um grande controle da realidade em que ela está. Pode causar uma dor extremamente intensa dentro do jogo. Pode trazer de volta eventos que já aconteceram, como quando ela repetiu o dia da morte de Martin. Consegue lutar até mesmo com Kyle, que se transformou em um robô inteiramente de metal. Pode prender suas vítimas com algumas correntes, e até mesmo deixá-las sem ao menos se movimentar. Além de resistir ter seu rosto arrastado no chão, ao ponto de ser arrancado. E uma de suas maiores habilidades é conseguir sair e interagir com coisas fora do jogo, podendo entrar nos sonhos das pessoas que ela atormenta e interagir com algumas coisas, como as fitas que Tom acabou vendo. Pode flutuar, se teleportar, tanto dentro quanto fora do jogo. E fora do jogo, tem uma força muito alta, podendo quebrar uma mandíbula apenas nos golpes. E sua principal habilidade, ela pode pegar as almas das pessoas de fora do jogo e fazê-las renascer dentro do jogo, como ela fez com Kyle, Martin, Michael e Luther. Mas ela não é invencível. Primeiro, se você não estiver com o disco, ela não terá nenhum poder contra você. Mas mesmo assim, já sabemos que ela consegue encontrar suas vítimas com extrema facilidade e fazê-las jogar seu jogo. Mas ela não tem controle total de sua realidade ou onipotência dentro do seu mundo. Toda pessoa que acabou renascendo dentro do jogo também terá poder sobre ele. Basta você ter determinação. Assim como Luther e Kyle. Além do que, pelos seus traumas, Sarah tem uma mente muito instável. Ou seja, ela ficará estressada, com raiva e triste com muita facilidade. O que poderá ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. E assim como Tom, se você quebrar seu disco o mais rápido que puder, ela também não terá poder sobre você. Mas mesmo com essas fraquezas, Sarah é extremamente poderosa. E ela provavelmente tem muito mais poderes que eu não comentei. Mas, como eu contei, tudo acabou. Luther, Michael, Martin, Tom e seu filho, Kyle, conseguiram descansar. E ela também descansou.
após tanto tempo achando que sua vingança traria paz. Ela percebeu que, no final, aquilo não ajudou. Ela não se sentia feliz. Conseguiu ser mais forte do que as tentações que Aten colocava em sua cabeça. Superou aquilo. Seguiu em frente. E desistiu daquele maldito ciclo infinito. Talvez ela nunca tenha perdoado nenhum dos três pelo que fizeram. Mas ela não poderia ficar naquela maldição para sempre. Então, junto de todos, ela descansou e deixou tudo aquilo para trás. E finalmente, pode descansar junto de seu filho. Oi pessoal, tudo bem? Fazia tempo que eu não falava um pouco com minha voz aqui no final dos vídeos, mas é um vídeo especial. Estou finalmente falando de Nidelmause, talvez o EXE que vocês mais me pediram, e chegamos, 1000 inscritos e agora 2000. Eu só tenho a agradecer a todo mundo por tudo, sério. Esse canal, vocês, esses vídeos são a coisa que atualmente mais me ajuda em momentos tão difíceis. Um canal é praticamente a coisa que eu mais gosto de fazer. E obrigado por retribuírem com isso, com 1000 e 2000 inscritos. Obrigado a todo mundo por ter me ajudado a chegar nessa marca. É sério, obrigado a cada um que tá aqui. Provavelmente o vídeo vai estar em estreia, então obrigado. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E obrigado também por me fazerem conhecer Nidelmause e muito mais. Eu já conhecia há bastante tempo, mas talvez se não fosse por vocês eu nunca teria terminado Nidelmause. Eu quero também agradecer ao Shut Up Jojo, que é o criador da série, por ter criado essa série tão maravilhosa como é Nidelmause. Porque essa série, esse Analog Horror, é incrível do começo ao final. E esse é o meu vídeo de agradecimento por essa marca e por vocês estarem aqui. Talvez tenha barulho de fundo, mas eu não me importo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo por estar aqui. E obrigado por estarem aqui comigo, por terem assistido até o final. Obrigado. Obrigado a todo mundo por tudo isso. Obrigado por me ajudarem a continuar com a coisa que mais me faz feliz atualmente, que é esse canal. Obrigado por todos os comentários e por sempre estarem aqui. Obrigado. E tenham uma boa noite.